2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor: procura vir-te comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para Dalmácia. Amém? Somente esses versículos aqui, para que Deus possa falar ao nosso coração segundo aquilo que nós precisamos ouvir. Do que você tem fugido, igreja? Qual tem sido a tua fuga? Do que você tem corrido nos dias de hoje? O ser humano, ele vive sempre fugindo, vive sempre escondendo, por causa do quê? Por causa do pecado no coração do ser humano. Lembra Adão e Eva quando eles pecaram? Quando eles ouviram ali a voz de Deus, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Esconder, fugir. E nós vemos aqui nesse texto que nós lemos, um personagem chamado Demas, a qual foi ali um cooperador de Paulo, e em um certo ponto da vida dele ele fugiu. E com isso daí nós podemos entender que, se você for analisar todas as coisas nos dias de hoje, está um sempre fugindo do outro. Estamos aí igual os animaizinhos. O rato, ele sempre foge do gato. O gato sempre corre do cachorro. E o cachorro sempre corre do elefante, que ao mesmo tempo sempre foge do rato. Na nossa vida espiritual, não é nada diferente, só que na vida espiritual não é correr, mas buscar. Olha só para vocês verem, o Espírito em nós busca a presença de Deus. Deus busca o homem busca o pecado, e o pecado busca o Espírito Santo de Deus para sufocá-lo, para afastar do homem, enquanto que o Espírito Santo está sempre correndo para Deus. Agora, a fuga que muitas vezes o ser humano busca, procura, é consequência do pecado, consequências de erros. E infelizmente muitos têm até desistido da obra de Deus, muitos têm até desistido da sua vida espiritual, muitos têm desistido da presença de Deus por causa do pecado, a consequência do pecado no ser humano. E Demas, por ele ter sido ali um cooperador de Paulo, ter sido ali um homem, a qual um jovem, a qual ajudou Paulo nas horas mais difíceis, de repente ele acaba abandonando toda a obra de Deus, abandonando o seu ministério, ele acaba aí afastando dos caminhos do Senhor. E o que levou Demas a afastar da presença de Deus? O que levou Demas a afastar dos caminhos do Senhor? Paulo, ele deixa bem claro aqui nesse texto: o amor pelo presente século. Isso fez Demas afastar dos caminhos do Senhor. O ser humano, amados, quando ele começa a amar o presente século, quando ele começa a amar, a valorizar mais as coisas deste mundo presente, ele acaba afastando dos caminhos do Senhor, ele acaba fugindo da presença do Senhor. Muitos têm feito as coisas para si mesmo. As pessoas hoje em dia vivem assim, fazendo as coisas para si mesmo e não para Deus. Isso daí tem levado muitas pessoas a fugir da presença do Senhor. Quando você começa a olhar para aquilo que você quer,
quando você começa a olhar para aquilo que você deseja, você acaba fazendo as coisas para você mesmo e não para Deus. Eu quero dizer para você que a nossa vida, se não for fazer para Deus, não tem sentido. A nossa vida, se ela não for fazer as coisas para Deus, tudo que você fizer é sem sentido, amados. O que leva o ser humano a amar o presente século é quando ele começa a olhar para ele mesmo, quando ele começa a focar só em si. Aí então ele acaba esquecendo das coisas de Deus. Hoje eu observo assim que, principalmente as pessoas que se dizem cristãos, elas têm camuflado, elas têm se escondido da presença de Deus e procurado buscar o quê? As coisas deste mundo. Cristãos vivendo assim, amados. Eu tenho analisado a minha vida, eu tenho falado comigo mesmo, brigado comigo mesmo, e eu tenho me perguntado, eu não sei se eu sou radical demais, ou se eu estou sendo bobo. Porque olhar para a vida que as pessoas estão levando hoje, eu fico abismado. Então eu fico nessa briga comigo mesmo e perguntando sempre para Deus: Senhor, será que eu estou sendo radical demais? Ou será que eu estou sendo bobo demais? Por ser assim com o Senhor, por querer tanto a Tua presença, por querer tanto a Tua palavra, por querer tanto fazer as coisas conforme a Tua palavra pede. Olha aí, igreja, Deus, Ele tem que ser aquilo que ocupa o nosso pensamento constantemente. Deus, Ele tem que ser isso daí. Isso é a maneira a qual eu penso, é a maneira a qual eu procuro viver no meu dia a dia. Deus tem que ser aquilo que ocupa o meu pensamento constantemente. Esses dias estávamos em um posto de gasolina abastecendo o carro. Aí chegou ali um certo irmão também, parou do lado assim, e a minha esposa olhou e falou assim: ele ali não é cristão? Sim. Mas olha a música que ele está ouvindo no carro. O pagode estava rolando solto lá dentro do carro dele. Amados, aí eu fico me questionando, falei, gente, eu acho que eu sou radical demais. Eu acho que eu sou radical demais, ou então eu sou bobo demais, porque eu não consigo, amados, eu não consigo de maneira alguma ouvir esses tipos de música, a não ser louvor. Para mim, se não for eu ouvir louvor, não quero ouvir mais nada. Para mim não tem graça, não tem sentido. A minha vida, se não for para glorificar o nome do Senhor, eu estou em pecado. A nossa vida é assim, amados. A tua vida, tudo aquilo que você fizer, se não for para a glória de Deus, você está em pecado. Porque Deus nos criou, foi para o louvor da sua glória. E aí muitas vezes a pessoa começa a reclamar, a pessoa começa a murmurar, a pessoa começa a ir a brigar com Deus, a pessoa começa a desistir das coisas de Deus. Por quê? Qual o motivo? O que ela está fazendo não é para a glória de Deus. Ainda depois tem muitos, que ainda chegam na igreja e ainda começa a cantar aquele corinho: Tu
tudo entregarei. Que jeito, amados? Que jeito? Está entregando tudo para Deus? Entrega só aqui na igreja, chega lá fora, está fazendo tudo ao contrário. Isso é o amor ao presente século. Isso daí é o amor ao presente século. E nós temos que tomar cuidado com isso. Porque Demas, Paulo está dizendo aqui a Timóteo, olha, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Se você pegar lá na carta que Paulo escreve, aos Colossenses, lá no capítulo de número 4, versículo de número 14, Paulo está mandando ali saudação aos irmãos de Colossenses, à igreja de Colossenses, e ele vem relatando ali, saúda-vos Marcos, o médico, e Demas. Nós vemos ali um homem, um jovem envolvido com a obra de Deus, um jovem envolvido com as coisas de Deus, de repente começa a amar o presente século, e ele vai para onde? Para Tessalônica. O que é Tessalônica, amados? Uma cidade difícil de viver, uma cidade complicada, e Demas preferiu mais as dificuldades daquela cidade do que a presença de Deus. Se você pegar lá no capítulo de número 17 de Atos, ali vem trazendo algumas colocações que aquela cidade vivia. A carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, Paulo vem ali louvando a fé daquela igreja, porque não era fácil viver naquela cidade, não era fácil os irmãos permanecer firmes na fé naquela cidade, onde as pessoas ali eram pessoas más. A população de Tessalônica era a população má, e a igreja permanecia firme na fé diante de Deus, mesmo em meio a um povo corrupto. E Demas preferiu mais essa cidade do que a obra de Deus. Quantas pessoas hoje em dia, crente, estou falando de cristão, está preferindo mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus? Quantas pessoas hoje em dia, amados, estão preferindo mais servir Satanás do que servir a Deus? Quantas pessoas hoje em dia estão preferindo mais o pecado do que a santificação? E não estou falando de incrédulo, não estou falando de ímpio, não estou falando de gentio, estou falando de cristão. Pessoas que procuram servir a Deus, de repente acaba amando mais o presente século. E eu vou trazer aqui algumas colocações para que você possa aí identificar alguma coisa na tua vida. Talvez você pode até pensar assim: eu não amo o presente século. Meu amor é Deus, a minha vida é Deus. Nós, na maioria das vezes, somos culpados de tudo quanto é coisa errada que acontece na nossa vida. Não é a igreja, não é o teu irmão do teu lado, não é a tua família que é culpado das coisas erradas, muito menos Deus. Nós somos culpados dos erros na nossa vida. E o que nós precisamos, amados, é aprender a ouvir. Nós precisamos aprender a nos ouvir. Sabe por quê? Deus, Ele tem feito uma aliança com você. E você tem feito uma aliança com Deus? Deus, Ele fez uma aliança com a tua vida. Agora, qual é a tua aliança com Deus? Amar mais o presente século? Ou amar mais a Deus? O meu amor está no Senhor. O meu amor está na presença de Deus. Eu amo Deus. Mas será que Deus tem sido aquilo que tem ocupado o teu pensamento? Será que você tem procurado a viver a tua vida
diante de Deus. Amados, quando falamos em amor, essa palavra é muito forte. Você já parou para imaginar o amor de Deus para com a tua vida? O amor de Deus para com a tua vida é aquele amor incondicional. Para Deus não tem condições para te amar, amados. Ele te ama incondicionalmente. E agora, qual é o teu amor para com Deus? Eu amo Deus se Deus abençoar a minha vida. Eu amo Deus se Deus mudar a minha família. Eu amo Deus se Deus mudar a minha casa. Eu vou para a igreja a partir do momento em que Deus começar a mudar a minha vida. Aonde está esse amor? Que amor é esse? É um amor condicional. Você está colocando condições para amar a Deus. E aí o que acontece? Você acaba depois amando mais o presente século do que amar a Deus. O que é amar a pessoa, amar o presente século? O que leva a pessoa, a amar o presente século? A primeira coisa que nós podemos observar e analisar é a pessoa quando ela começa a perder a visão da promessa de Deus para a vida dela. Quando você está colocando o teu amor no presente século, você começa a perder a visão da promessa de Deus para a tua vida. E se você tem sentido assim, eu aconselho você a começar a orar, começar a buscar Deus. Se você tem perdido a visão da promessa de Deus para a tua vida, comece a buscar a Deus. A segunda coisa, a frieza nas atividades da igreja. A pessoa já começa a perder ali o interesse pelas coisas de Deus. A pessoa já começa a perder o interesse pelo ministério dela. Isso daí é um indício de que ela está colocando o amor dela onde? No presente século. Igual Demas. Ele perdeu a visão da promessa de Deus para a vida dele. Ele esfriou na obra, já não queria mais fazer a obra. A pessoa, quando ela está amando mais o mundo, ela perde o interesse pelas coisas de Deus. Ela perde o interesse pelo ministério dela, seja de louvor, seja de professor, seja de músico, seja de pregador, seja de evangelista, seja de diaconato, seja de presbítero. A pessoa acaba perdendo, ela acaba esfriando com a obra dela na igreja. A pessoa perde o desejo de orar. Como tem sido a tua oração? Às vezes nós sentimos, amados, que a nossa oração não passa ao teto. É necessário você colocar o teu amor nas coisas de Deus. Você dobra o teu joelho, ora, e sente que nada aconteceu. Ou então a oração se torna aquela oração mecânica, repetida. Toda vez que você vai orar, você fala as mesmas palavras. Toda vez que você vai orar, você fala as mesmas palavras. É necessário você analisar isso daí e começar a buscar a presença de Deus, colocar o teu amor na presença de Deus. A pessoa perde ali o desejo também de ler a Bíblia, para ela estudar a Bíblia se torna algo cansativo. Para ela estudar a Bíblia, eu leio, não entendo nada. Então ore, peça sabedoria a Deus. Tiago deixa bem claro isso daí. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá deliberadamente. Basta você pedir. Mas a pessoa não tem o amor nas coisas de Deus. Ela está com o amor dela no presente século. Demas, talvez ele já não tinha mais ali o interesse em ler a palavra, já não tinha mais o interesse em procurar conhecer os mandamentos de Deus, porque ele estava focado em outra coisa na sua vida.
pessoa acaba perdendo até mesmo o interesse pelos cultos. Quando a pessoa está colocando o amor dela no presente século, o culto se torna para ela algo sem interesse nenhum. Às vezes ela vem por vir, né? Ela vem somente para preencher um tempo, ela vem para alguém não pegar no pé dela, ela vem para ninguém ficar buzinando no ouvido dela, e aí ela prefere vir para a igreja para não ter que ouvir um punhado. Mas na verdade o culto não faz sentido, a palavra que é pregada não tem sentido nenhum para essa pessoa. Então tudo isso daí são coisas, né, que mostra que a pessoa está perdendo o foco, a pessoa já está tirando o amor dela das coisas de Deus e focando mais o que? O presente século, focando mais as coisas do mundo. Agora, o que é o amor ao presente século? O que é este amor? Obrigado, Denise. É você olhar para a modernidade. O amor ao presente século é isso, é você olhar para a modernidade. E o que é a modernidade? A moda. Hoje os crentes querem o que? Andar na moda, não querem andar na palavra de Deus. A palavra de Deus se tornou coisa antipática, se tornou coisa quadrada. A palavra de Deus já é coisa do passado, e o crente quer o que? Andar na moda. E isso é um perigo, amados. É um perigo porque o mundanismo começa a tomar conta da igreja. O mundanismo começa a influenciar a igreja. E hoje está cheio de jovenzinhos querendo aí se tatuarem, colocarem piercing. Está cheio disso daí, amados. Isso é o que? É o amor ao presente século. Ah, mas na Bíblia não fala nada que é pecado tatuar. Mas também não fala que você pode fazer. Então, as pessoas hoje estão voltadas para isso daí. Querem o quê? Fazer as coisas que está rolando por aí. Fazer as coisas que está na moda. Isso é amor ao presente século. Por isso que eu disse aqui no começo dessa mensagem, eu não sei se eu sou radical demais, ou se eu sou bobo demais. Mas entre uma coisa e outra eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Amém. Aquilo que a palavra de Deus me ensina, eu vou fazer. Glória a Deus. Aquilo que está na palavra de Deus, eu vou fazer. E se não está, eu não faço. Porque um dia, amados, nós vamos ter que prestar contas para Deus de todos os nossos atos. Um dia nós vamos ter que chegar diante de Deus e justificar a Ele todos os nossos atos. O que é amar o presente século? As pessoas hoje em dia estão procurando sexo fácil. De que modo estão procurando isso daí? Ao invés de casar, estão morando juntos. Ou então procuram a prostituição, o adultério, a fornicação. Tudo isso daí está envolvido com o que? O amor ao presente século. Ou então, outras pessoas, ao invés de buscar a presença de Deus, ao invés de buscar a presença do Espírito Santo na vida dela, começa a fazer o quê? Buscar os vícios. A pessoa começa a se embriagar, a pessoa começa a se drogar, e muitos ainda começam a alegar: olha, se eles podem, por que eu não posso? Se eles fazem, por que eu não posso fazer? Isso daí não é coisa para você, crente. Isso daí não é coisa para você, cristão.
Deus escolheu você para que você seja diferente. Deus escolheu você para que você faça diferença nessa terra. Não para que você seja igual ao mundo é, não para que você seja igual o incrédulo é, não para que você seja igual o pecador é, mas que você faça a diferença, que você transmita para o mundo aí fora a presença de Deus na sua vida. A vaidade hoje em dia tem tomado conta, amados. A vaidade tem envolvido as pessoas, a riqueza, o amor ao dinheiro, o luxo, tudo isso daí tem levado o cristão a amar o presente século. E quando isso acontece, a pessoa começa a se desviar da presença de Deus. Para essas pessoas, a igreja já não desperta mais interesse na vida dela como antes. É fácil você analisar aí a tua vida, se você está amando o presente século ou se você está amando a Deus. Porque quando a pessoa ama as coisas do mundo, amados, a igreja já não desperta mais interesse nela como antes. No começo da sua conversão, quando você conheceu a Jesus, você queria falar do amor dele, você queria trazer a tua família para a igreja, você tinha aquele desejo de mostrar para as pessoas que você estava servindo a Deus, você tinha desejo de ler a Bíblia, você tinha desejo de louvar, você queria trabalhar na igreja. De repente tudo isso daí acaba. Por quê? Você começou a olhar mais as coisas do mundo do que olhar as coisas de Deus. Foi o que aconteceu com Demas. Ele começou a olhar mais as coisas do mundo do que a promessa de Deus para a vida dele. Aí o que começa a acontecer na vida dessa pessoa, quando ela acha que a igreja já não desperta mais interesse na vida dela? A primeira coisa que a pessoa faz, sabe o que é? Olhar para a igreja e achar que todo mundo é hipócrita. A pessoa olha para a igreja e começa a achar que todo mundo é falso. Esse é um sentimento que tem no coração daqueles que estão amando o presente século. Ali na igreja todo mundo é hipócrita, pessoas falsas. Só que nós precisamos ouvir a nós mesmos. Começa a ouvir você, para você ver como que lá no teu subconsciente vai dizer que o maior hipócrita é você. Começa a ouvir o subconsciente para você ver que o teu próprio subconsciente grita que o maior hipócrita é você, não é a igreja. Uma outra coisa que as pessoas começam a analisar também: acha que Deus não é real como a igreja prega. Ah, Deus real? Deus fazer isso? Até hoje não fez na minha vida, não vai fazer. Aí vem alguém aqui dar um testemunho, contar aquilo que Deus está fazendo na vida da pessoa. Ah, eu não acredito não. Porque, amados, o coração da pessoa não está nas coisas de Deus. Vocês estão vendo o quanto às vezes a pessoa é o pior hipócrita que tem? Às vezes ela vem na igreja, louva que tudo vai entregar para Deus, e de repente não acredita que Deus está trabalhando na vida do irmãozinho. Então são coisas que devem ser pensadas. Uma outra coisa, a pessoa acha que a alegria, né, e as vantagens lá fora é muito maior do que o jugo que a igreja impõe. Ah, se eu for para a igreja, olha, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Lá fora não, lá eu sou livre.
Lá eu posso beber, eu posso me drogar, lá eu posso prostituir, lá eu posso dançar. Lá você pode se matar, enquanto que Jesus está aqui para te oferecer vida e vida em abundância. Essa é a vantagem, irmãos. Só que a pessoa, quando começa a olhar para o presente século, ela começa a perder esses focos na vida dela. Ela começa a valorizar mais as coisas do mundo do que aquilo que a igreja está impondo. Do que você tem fugido? Do que você tem escondido? Demas, ele escondeu das coisas de Deus, porque ele amou mais o mundo do que as coisas de Deus. O amor dele era um amor condicional para com Deus, enquanto Deus havia feito uma aliança com Demas. Assim como Deus fez uma aliança com você também, e o único que pode quebrar essa aliança é você. Agora tem uma coisa, amados: se você diz que você ama a Deus, é necessário você observar que tipo de amor está sendo esse. Porque o amor para com Deus tem que ser incondicional, independente daquilo que Deus fazer na tua vida, você tem que amar a Ele. Independente, porque Ele te amou, independente daquilo que você era. Antes de amarmos a Deus, Deus nos amou primeiro. Ele não olhou para nossas condições, amados. Ele não olhou para aquilo que nós éramos. Agora, para que você querer tentar a Deus? Para que você querer colocar Deus na parede? Para que você querer impor condições para amar a Deus? Guarde bem isso no teu coração nessa noite. A nossa vida longe da presença de Deus não é nada, não tem sentido. E eu digo para você que vale a pena você viver por amor a Deus. Vale a pena você fazer a diferença. Talvez você tenha errado, você tenha falhado, e você está com o teu coração hoje disposto a se consertar. Amados, Deus, hoje Deus está mais disposto em perdoar você do que você em pedir perdão para Ele. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e olhasse se você está com o teu coração disposto a amar a Deus, ou você está com o teu coração disposto a amar o presente século. Eu gostaria que você olhasse lá dentro do teu coração, aleluia, Jesus, e observasse que você é o maior culpado de tudo dar errado na tua vida. As coisas não têm dado certo porque você tem fugido da presença de Deus. As coisas não têm dado certo para você porque você tem amado mais o presente século. As coisas não têm dado certo para você porque você tem escondido de Deus. Hoje Deus está mais disposto em perdoar você do que você pedir perdão a Ele. Portanto, qual é a tua condição neste momento? Será que lá no fundo do teu coração você está ouvindo uma voz dizer assim: peça perdão, conserta-se, volte para Deus? Ou você ainda está com o teu coração amando o presente século, amando a modernidade, amando as coisas deste mundo, amando os vícios, amando a vaidade, amando
Entenda uma coisa: o maior hipócrita que possa existir aqui possa ser você. Deus, Ele é real aqui neste lugar. Ele ouve você, Ele fala com você, Ele revela para você. Só que muitas vezes você não tem visto a presença de Deus, porque o teu coração não está nas coisas do Senhor. Deus tem que ser aquilo que ocupe o teu pensamento. Se você quer que as coisas dê certo para você, aprenda isso. Deus tem que ser aquilo que ocupe o seu pensamento, todos os momentos da tua vida. Aleluia, Jesus. Sobre a rocha, o Senhor estabeleceu a sua igreja. O que Deus quer é que o mundo veja sua vida.